Olá, o que é o nosso desenvolvimento espiritual? Para que ele serve? Por que alguém deveria se desenvolver espiritualmente? O que ele representa? Para responder essa pergunta, a gente precisa primeiro passar pela psicologia humana, que está de alguma forma vinculada à espiritualidade. Esse vínculo acontece justamente diante de um mistério, porque quando a gente fala da psique humana, a gente pode estudar, buscar entender, nomear algumas coisas, mas ainda assim ela é subjetiva. A gente está tratando de algo do qual a gente não consegue necessariamente pegar, não é palpável. Não é uma cadeira que você constrói, não é um cálculo matemático que você faz. Por mais que a psique possa ser rastreada, ainda assim ela é invisível. Então a gente começa a nossa jornada a partir da compreensão de que o desenvolvimento psicológico é necessário. Caso contrário, a gente sempre se mantém num posto, num personagem, numa identidade, numa postura que não necessariamente nos progride. A gente veste aquela persona, aquela forma de ser, segue a vida daquela forma, mas até que ponto isso dá passagem para algo maior que nós? A espiritualidade ela entra justamente na ideia de que nós temos uma função no mundo. Não algo definitivo, como eu já disse aqui, mas algo que estaria mais de acordo com quem a gente é, de uma forma mais ampla. Porque muitas vezes a gente acredita que a gente é o que a gente é apenas a partir do que a gente consegue definir a respeito do que a gente é no momento atual. Mas a gente sempre será mais do que isso. Não no sentido de inflação, mas no sentido de que a abundância divina, ela é inominável, ela é incalculável. Para poder a gente se fechar apenas em eu sou isso, ou eu sou aquilo e ponto final, essa é a minha verdade, essa é a minha certeza. Então o desenvolvimento espiritual, ele nos dá um propósito de vida. Para que a gente precisa trabalhar? Para que a gente precisa pagar contas? Para que a gente vive tudo que a gente vive? Qual o propósito disso? Em algum momento na vida de todo mundo isso será tocado. E como eu tenho feito, trouxe algumas passagens para a gente ilustrar o pendurado. Estamos aqui falando de um arcano que retrata a entrega e o sacrifício. É um arcano que dialoga muito com as passagens de Jesus, com boa parte do que ele trouxe como uma pessoa, uma figura que vivia de alguma forma em entrega ao divino. Existe uma passagem que ele diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Aqui ele fala muito sobre a entrega nessa passagem. A vida dele, por si só, representa muito a ideia do pendurado, a ideia de uma figura que busca alinhar a própria vontade com a vontade divina. Então, quando ele fala que dá a vida dele para retomá-la, nós podemos entender da seguinte forma: quando a gente se define por algo, por uma função, por um trabalho, por um nome, por determinadas características, a gente de alguma forma está se fechando. Até certo ponto isso é necessário, mas até que ponto isso representa necessariamente uma entrega? Até que ponto isso representa que nós estamos vivendo uma vida de acordo com algo que nos transcende? Até que ponto isso representa que estamos vivendo uma vida conectados a essa força maior? Então, quando ele fala sobre retomar a própria vida, entregando a vida que ele tem hoje, vai representar os momentos onde a gente faz o que a gente sente que deve fazer, ao mesmo tempo que a gente se mantém abertos para sermos tocados por algo que nos transcende. Então aqui a gente pode encontrar três formas onde o ego vive a própria vida. Numa forma, o ego acredita que tudo depende da própria vontade.
Ele vai lá, ele faz, ele acontece. Até certo ponto isso é válido. Por outro lado, a gente pode encontrar o ego que é apenas passivo. Eu não faço nada porque a minha vontade é a vontade divina. Até certo ponto isso é válido. No meio termo, nós encontramos justamente o ponto onde o ego consegue ser fortalecido e relativizado. Ele pega a própria vontade, atua diante dela, colocando em comunhão, em parceria, a ideia de que o próprio caminho poderá ser desviado em algum momento devido a uma força maior que sabe mais do que ele. Então, a tentativa de controle absoluto simplesmente nos traz frustrações atrás de frustrações, onde a gente não necessariamente vai conseguir realizar tudo que a gente quer, e o objetivo também não é esse. Por outro lado, a passividade e a entrega total, no sentido de não agir por conta própria, vai trazer apenas repetições. Apenas o conhecido e o padrão vai acontecer na vida dessa pessoa. Então a gente vai fazendo a nossa parte enquanto a nossa vontade se alinha com a vontade maior. Isso é todo um processo. Então Jesus ele representa uma figura que vivia a própria vida ao mesmo tempo que vivia entregando a própria vida. Ele representa justamente uma pessoa em conexão espiritual estreita, como a gente já viu até aqui. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Quando ele diz negue-se a si mesmo, a gente pode facilmente cair naquilo que eu falei até aqui a respeito da passividade. Então você vai ignorar as suas vontades e simplesmente negar por completo o que você é. Esse não é o nosso objetivo. Mas quando ele fala negue-se a si mesmo, a gente pode entender que, em maioria, nós temos a ideia de que nós somos centrais, de que o ego é central, de que a gente precisa ser o centro e governar e controlar a nossa vida. Então, aqui, nesse ponto, a gente precisa sim negar parcialmente tudo isso que a gente considera que é o melhor para nós. Mais uma vez, nós estamos sendo educados pela alma. E quando ele fala para tomar a sua cruz e segui-lo, ele está falando justamente sobre essa entrega representada pelo pendurado. Porque muitas vezes a gente simplesmente não saberá o que fazer. A nossa resposta para as questões não necessariamente trarão uma solução, pelo menos não como a gente gostaria. Essa cruz que ele pede para a gente carregar é a cruz da própria responsabilidade pela nossa vida. Então não é uma passividade, é um esforço, é um trabalho. A gente vai fazer muitas vezes o que está ao nosso alcance consciente, o que a gente acha que tem que ser feito. A gente vai acertar fazendo isso, a gente vai errar fazendo isso, mas a gente vai se fortalecer durante o caminho. Quando ele fala quem quiser salvar a própria vida a perderá, a gente pode traduzir a respeito do ego que se fecha muito em si mesmo. Eu sou assim, essa é a minha certeza, nada vai mudar. Eu vou salvar a minha vida a todo custo. Eu vou salvar a minha verdade a todo custo. Ele diz que quem tenta se salvar perderá a própria vida. Isso pode ser traduzido no sentido de que a pessoa fica ali naquela certeza, naquela verdade, naquele dogma, naquela forma de como tem que ser, a vida passa e ela não vive. Ela apenas perde a vida. Mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Ou seja, aqui ele coloca a si mesmo como uma figura representante do divino. Então, quem perder a própria vida em busca do sagrado, a encontrará. No sentido de que esse processo de redenção representado pelo pendurado, de entrega, representa muitas vezes o encontro com o reino dos céus em nós mesmos, sem garantia de quando isso acontecerá.
porque nós estamos falando de um tempo que é um tempo interno. Existe uma outra passagem em que Jesus diz o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse trecho é o trecho onde a gente se conecta depois, muito fortemente, com a ideia de que seja feita a vossa vontade. Aqui a gente vai entender o pendurado, a partir dessa fala de Jesus, não simplesmente como passividade, não simplesmente como uma entrega absoluta e cega. Jesus ali tinha a própria vontade, e a vontade dele era de que aquele cálice fosse afastado dele. E esse cálice pode ser entendido na nossa vida de diversas formas. Quantas vezes a gente passará por situações onde a gente não gostaria de passar? A nossa vontade seria não viver aquilo. Mas Jesus, como uma representação de uma figura entregue, ele reconhece que a vontade dele seria que aquele cálice fosse afastado, porém, ele coloca a vontade divina em primeiro lugar. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui a gente vai entender que nós precisamos da nossa postura. A gente vai lutar muitas vezes com o que a gente não quer viver. Isso é necessário. Caso contrário, a gente pode viver uma vida até mesmo fantasiada, onde a gente finge que está tudo bem o tempo todo, onde a gente quer sorrir, onde na verdade, lá no fundo, a gente quer xingar, chorar, lamentar pela frustração que muitas vezes a gente estará vivendo. Então a ideia não é simplesmente dizer que tudo o que está acontecendo é a vontade de Deus e está tudo bem. Pode ser sim a vontade do divino, mas nem sempre estará tudo bem. A gente vai se revoltar várias vezes durante a nossa jornada com o que nos acontece. Isso é natural. E uma última passagem que ilustra muito bem aqui o pendurado de forma literal é a seguinte: Jesus estava pendurado na cruz nesse momento. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonaste? Veja só, essa é uma passagem um tanto forte. A imagem de uma figura que se entregou até o fim, que exerceu uma vontade alinhada à vontade do sagrado e que aparentemente no fim da sua vida ele se sente abandonado. Isso mais uma vez se conecta aqui com o pendurado. O pendurado é o momento onde todos nós enfrentaremos, por vezes na nossa vida, momentos onde parece que não existe espiritualidade. Momentos onde a gente pode encontrar até mesmo um certo cinismo em relação à vida, diante de tanto silêncio e diante de tanta frustração. Às vezes a gente se sacrifica, se entrega, faz o bem, se coloca como compassivos diante do outro e ainda assim a gente é pendurado. Ainda assim a gente se vê abandonados. Então aqui a gente entende um pouco mais da espiritualidade, do divino, do sagrado, não como uma figura que está ali cuidando diretamente de nós o tempo todo como um outro ser humano. A espiritualidade é muito mais impessoal do que isso. E essa é uma das questões um tanto duras da gente lidar em relação ao divino, porque a gente tende a personalizar, a pessoalizar muito o sagrado. Mas esse sagrado é uma força que opera. E essa força ela não opera necessariamente olhando cada um de nós e fazendo um cuidado especial para cada um de nós, ao mesmo tempo que a gente tem sim um cuidado especial para cada um de nós. Mas é mais impessoal. É o momento onde o ego precisa se posicionar. Não existe apenas passividade no desenvolvimento espiritual. A gente precisa de firmeza e de postura. Mesmo que essa firmeza e essa postura sejam muitas vezes frustradas.
Isso pode, algumas vezes, trazer uma certa revolta diante da vida, diante do espiritual. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade ela se amplia nas nossas mãos. A gente pode ficar no papel de revoltados diante do sagrado, ou se responsabilizar pela forma como a vida de fato é. Então, todo o processo de entrega de Jesus, que culminou aonde no fim de tudo ele se sentiu ainda abandonado, é um tanto triste se a gente for analisar. Esse é o pendurado. Jesus estava literalmente pendurado numa cruz. E esse pendurado representa toda a imobilidade que a gente encontrará por vezes na nossa vida diante de tudo que a gente faz. A falta de resultados, a falta de movimento aparente. Enquanto isso, lá dentro, nas profundezas do oceano, o que nos resta é entregar. A entrega diante da incerteza, a entrega conectados à fé, ou até mesmo à falta de fé, a entrega como falta de opção, muitas vezes, aonde a gente chega a ponto, por vezes, de querer até mesmo desistir. Essa é uma das etapas mais duras para o ego, o pendurado. Não é nada fácil lidar com situações onde nada que a gente faz vale a pena, parece. Nada que a gente faz acontece. Ainda assim, o que nos resta, no fim das contas, no desenvolvimento espiritual, é a busca da nossa vontade ao alinhamento da vontade divina. Não necessariamente como algo ditatorial, mas como busca por sentido maior de tudo isso que a gente vive. Uma hora para todos nós, as conquistas, os relacionamentos, a família, o dinheiro, a matéria, isso tudo vai perdendo aquele desejo incessante que a gente tinha de realizar. E a única coisa que substitui isso de verdade é a conexão com essa fonte maior, com o divino consagrado. Vambora.